Olá, eu sou o professor André Penaforte, do canal Resistência Narrativa, e hoje estou aqui reunido com Zeca, do canal O Papo é Política com o Zeca, e com Alex Feitosa, instrutor de tiro. E nós estamos unidos para falar sobre algumas pautas. Para iniciar, nós vamos falar um pouco sobre essas primeiras 2 semanas do segundo turno. E como você pode perceber, foram 2 semanas recheadas de fake news. Era uma atrás da outra, não parava um segundo. Quando a fake news esfriava, a outra já vinha para temperar o clima de novo. Uma churrada de fake news, uma atrás da outra, sem perdão. Desmantelo foi grande. E nós sabemos, né, um dos principais autores, ou se não autor, ao menos disseminador dessas fake news, né, foi o carinha que inicialmente ele foi aclamado quando entrou para fazer parte da campanha do Lula, né? Que foi o André Janones. André Janones ele foi convocado com o intuito, com o objetivo de impulsionar a campanha do PT dentro das redes sociais, uma vez que, venhamos e convenhamos, o partido é completamente incapaz de gerar um movimento orgânico necessário a fazer com que a campanha flua dentro desse ambiente. Eles não dominam esse ambiente, certo? Na verdade, eles são dominados por ele, é totalmente o oposto. Tá bom? E aí é engraçado ver que hoje em dia praticamente parece que o PT tem se desvencilhado do Janones, uma vez que as fake news disseminadas por ele têm causado um bom dano à campanha petista. Quem diria, né? As fake news que outrora tanto ajudaram o PT a moer, a destruir a reputação dos seus oponentes, agora está destruindo apenas a deles próprios. E agora todo mundo já tá vendo que eles só trabalham com mentira, né? Só é a base da mentira. Exatamente, isso não passa mais. E aí eu trouxe algumas das fake news que foram espalhadas nesse tempo, só pra gente dar uma temperada aqui, uma vez que eu acredito que 2 semanas depois todo mundo já sabe que isso é fake news. Felizmente hoje em dia a informação corre rápido. Aí nós tivemos o do Bolsonaro na maçonaria. Porque Bolsonaro é maçom, beleza, qual é o problema? O vice dele é maçom, Hamilton Mourão é maçom. O Bolsonaro não é. O Mourão era. Dizer que Bolsonaro era maçom foi fake news. Aí depois isso foi temperado ainda com uma imagem montada, uma montagem bem mal feita, né? Com a imagem do Satanás, né? Do Bafomé nas costas. Outra montagem feita assim na cara dura, na falta de vergonha mesmo. Aí depois vem a outra do Collor. Collor vai ser ministro de Bolsonaro e vai confiscar a poupança do povo. Essa foi ridícula. Certo? Porque essa foi ridícula, inclusive o André Janones, o que foi que ele fez? Ele cortou um trechinho de uma entrevista do Bolsonaro, onde o Bolsonaro ele dizia mais ou menos o seguinte: olha a acusação que estão fazendo contra a minha pessoa. Disseram que eu vou colocar o Collor como ministro e que o Collor ele vai confiscar a poupança das pessoas. Cortaram só, eu vou colocar o Collor como ministro para que ele confisque a poupança das pessoas. Nossa, velho. Aquela bela tirada do contexto. Estou completamente fora do contexto. Okay? Mas enfim, essa já caiu também. Não sustentou. Mas está servindo para mostrar que um lado não para, a máquina de fake news tá tão agressiva que chegaram a dizer que o Bolsonaro era canibal, né? Essa foi ridícula. Essa foi ridícula. Essa foi pra o cara fazer. Eu fiquei pensando, porque nem o PT chegou pra mim com essa não, sabe? Eu cheguei a ver nas redes sociais. Mas assim, ele chegar pra dizer pra mim, seu candidato aí é canibal, não chegaram, porque é ridículo demais. É tão ridículo que até os petistas ficaram com vergonha de usar esse argumento. De tão ridículo que a coisa foi. Bolsonaro comedor de índio, né? Mas enfim. Aí depois teve o Bolsonaro pedo, né? O negócio lá com as menininhas venezuelanas. Eu não posso nem falar essa palavra aqui, porque senão o YouTube censura. Outra tão ridícula que o próprio cabeça de ovo, né? Proibiu do PT utilizar essa informação, porque era uma fake news descarada. Tá bom? E aí, eles perceberam que bater em Bolsonaro não adianta. A gente bate, fake news, pra ver se tratora a campanha do cara. E é igual a massa de bolo, o desgraçado só cresce. Então eles foram pros apoiadores do presidente, né? Foram pra cima do Nicolas. E aí saiu aquela montagem, fuleiragem, do Nicolas com um homossexual. Como se estivesse na cama
com outro homem. E essa daqui foi tão feia que, inclusive, o Janones, eu não sei se o Janones seguia esse cara, esse ator pornô, né? E parece que foi lá e pegou as imagens do cara. Essa daqui o negócio foi feio, certo? Enfim, mais uma fake news descarada que caiu rapidinho, não durou 24 horas, não durou um dia, certo? E desabou. A gente aqui, inclusive, essa do Janones é muito interessante, por quê? Porque, olha qual foi o ataque. Chamar o Janones de gay. Mas peraí, não era a esquerda quem dizia que a opção sexual não pode ser usada como xingamento porque é homofobia? Então veja, eles são homofóbicos e nos xingam disso, até porque nós sabemos, né? Os revolucionários da esquerda, né? O Che Guevara aí fuzilou gay, minha amiga, até dizer chega. Eles nos acusam do que eles são, intolerantes, preconceituosos, homofóbicos. Mas enfim. E aí, pessoal, eu quero que vocês, com essas informações em mente, eu quero que vocês atentem para um detalhe. Durante muito tempo, o PT, unido com essa grande mídia que está, eles tratoravam, eles aniquilavam, eles constituíam uma máquina de destruir reputações. E essa destruição de reputações, ela era realizada, ela era feita a partir dessa união e dessa construção de narrativas mentirosas que passavam despercebidas. Mas porque, olha o caso do Dr. Enéas. A máquina de fake news petista, ela tratorou, ela aniquilou a reputação do Dr. Enéas com base em mentiras que na época não tinham como ser desmentidas. Por que não tinham? Porque não existiam as redes sociais. Porque, inclusive, uma parcela muito pequena da população tinha acesso à internet. Então, assim, é tanto que o Dr. Enéas, ele teve durante a sua eleição a presidente apenas 4 milhões de votos. Né? Hoje todo mundo sabe que aquilo que falavam dele era mentira pura. Né? Mas olhe quantos anos levou para percebermos isso. Então, ele teve 4 milhões de votos. O que foi isso? Foi ali aquele cerca de 1 milhão de pessoas que perceberam as mentiras, aquelas pessoas com uma inteligência um pouco superior que conseguem enxergar a narrativa muito facilmente e aí destroçar a narrativa mostrando a verdade. Certo? E essas pessoas mostraram, aí, Zeca, vamos aqui conversar, olha aqui, ó, isso é mentira, aí vale, é mesmo, né? E aí esse 1 milhão conseguiu ali mais 3 milhões, fechou os 4 milhões do Enéas e foi o máximo que ele conseguiu. Quem sabe se existisse rede social naquela época, tudo isso tivesse caído. Então, é isso, essa grande máquina de fake news, essa grande máquina de moer reputações, ela não sobrevive mais, uma vez que as regras do jogo mudaram. Agora, quando eles contam uma mentira, rapidamente eu pego aqui o meu celular, desfaço a mentira, jogo na rede e isso é disseminado com a velocidade absurda. Tinha até um ditado muito interessante que dizia: enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade ainda está calçando os sapatos. Isso acabou. Enquanto a mentira está dando a volta ao mundo, a verdade vem ali, ó, no encalço dela. E a mentira não sobrevive à verdade, porque a verdade, ela liberta dos grilhões que a aprisionam. Então, a verdade, ela tem um poder avassalador. E, no geral, as pessoas só são enganadas uma vez. Uma vez que ela percebe que aquilo ali era mentira, ela nunca mais cai. Exceto alguns eleitores ainda do PT, né? Que insiste de estar... Mas aí nós temos uma coisa, né? Esse daí é aquele pessoal que mente para si mesmo e acredita na mentira. Aí já é outro grupo de pessoas. Diferente do grupo que nós lidamos atualmente, uma vez que percebe que foi enganado, não cai mais. A questão é fazê-los perceber. Esse é o grande porém da questão. Mas nós estamos conseguindo, né? Tá aí a prova, Bolsonaro é eleito. Certo? Bolsonaro é o nosso presidente e será novamente. Boa noite, Pena. Boa noite, Alex. Para quem não me conhece, Zeca, o Papo é Política com Zeca, no meu canal. Meu amigo Pena Forte, né? Também tem o canal Resistência Narrativa. E nosso amigo Alex. Para vocês que estão ao vivo no Instagram, ainda não nos segue, se inscreva nos canais da gente. A gente é daqui de Mossoró
e estamos falando sobre política, trazendo a nossa visão a respeito da política nacional, estadual e também municipal. A gente está começando agora, muita coisa ainda a organizar, e o fato é que a gente começou a falar sobre política e estamos gostando de conversar sobre política, falar sobre política. Uma das pautas da gente hoje é sobre a fake news. A nossa primeira pauta é a respeito de fake news. E ouvindo Pena falando, eu fui fazendo aqui uma reflexão e eu vejo que tudo isso começou em 2018. Eu falo da grande virada, né? Porque já faz há muito tempo que vem uma briga e a esquerda sempre se sobressaía, ganhava, vamos dizer assim, no campo ideológico, na mídia tradicional, então sempre os pensamentos se sobressaíam. Em 2018 houve uma quebra de paradigmas, houve uma quebra e houve uma grande mudança. Eu chamo até de avalanche bolsonarista. O que aconteceu? Em 2018 apareceu um tal de um Bolsonaro e começou a falar para as redes sociais e as pessoas começaram a se interessar por política, é tanto que ninguém conhecia quantos ministros do Supremo existiam, quem eram, e que fazia um deputado federal, um senador. As pessoas não tinham uma visão, não tinham um detalhamento da função e dos nomes de quem eram. A partir de 2018, todo mundo começou a escalar o ministro do Supremo, todo mundo já passava a saber quem era esse povo. Bolsonaro conseguiu se destacar nas redes sociais, né, em 2018, tanto que hoje ele tem 49 milhões de seguidores nas suas redes sociais, a mais do que Lula. Então, ele tem 49 milhões. É um avalanche muito grande. Ele pegou os conservadores, quem é de direita, pegou a esquerda estava dormindo no campo digital, né, nas redes sociais, e quando acordaram, já estava no final de uma campanha. A única coisa que eles conseguiram fazer era de tentar colocar uma narrativa de que aquilo era tudo robô. Todo mundo era robô. Todo mundo que seguia Bolsonaro, todo mundo que assistia os programas de direita, desses influenciadores que já tinha na época, né, os que davam opinião na Jovem Pan. Então todo mundo ali era robô, e eles, numa tentativa desesperada de fazer um contraponto à grande avalanche que se tinha em 2018, a única coisa que eles tinham era a narrativa, e aí dizer que era todo mundo robô. Isso não conseguiram. Eu me lembro que Lula fazia algumas lives, e nas lives que eram feitas de esquerda, era tristemente assistida por 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. O Bolsonaro fazia uma live ali de meio-dia sem ninguém saber, 100.000 pessoas, 80.000 pessoas ao vivo, e eles ficaram desesperados sem saber o que fazer para conter esse avalanche. Passou-se 2018, Bolsonaro ganhou, intensificaram as narrativas, né? Começou a aparecer mais influenciadores de esquerda, pessoas ali, os podcasts, alguns canais também, mas ainda muito fraco, né? Sempre os de direita, os conservadores, conseguiram se manter mais atrativos nas redes sociais, e eles tentaram de toda maneira. E uma das formas que eles acharam, né? A gente foi falado já um pouco sobre isso, um dos atores que a esquerda, que o PT cooptou para fazer parte do exército, né, de influenciadores e das narrativas, foi o Janones, que carinhosamente o pessoal de direita chama de Danones, né? E esse Danones, ou Janones, como acredito que muitos de vocês já viram falar sobre ele, é aquele carinha, aquele deputado que na pandemia estavam ali votando o auxílio emergencial, e aí ele participava na Câmara, fazia live, e a votação seguindo ali numa boa, todo mundo votando e tal. Quando terminava, ele fazia uma live e ficava berrando aos quatro cantos, dizendo que eles eram contra o auxílio, que iam acabar com o auxílio, mas ele, Janones, era o defensor do auxílio, e ele era o pai do auxílio, e ele estava conquistando o auxílio para os pobres, e fazia lives e mais lives, e isso ele foi conseguindo atrair muitos seguidores, né? Muitas pessoas ainda hoje
desinformada, começou a seguir porque ele se apresentou como o pai do auxílio emergencial e ele ia para as portas ia para a Câmara, ia nos gabinetes e ficava xingando deputados e dizendo que o deputado era contra e ele era o salvador da pátria. Isso ele conseguiu, com uma narrativa mentirosa, atrair muitos seguidores. Ele é exatamente o reforço e a esperança da esquerda. Como é um cara que conseguiu bastante influenciadores, bastante seguidores como influenciador, a esquerda trouxe ele e o colocou como uma peça central, né, como uma peça-chave na campanha, na construção das narrativas ou na, como é que chama? Da desconstrução da reputação, né? Tentando atingir a reputação e denegrir a reputação de quem era de direita. Então ele veio com um trator, tentando passar por cima, inventando mentiras e mais mentiras. E em 2022, essa é a aposta do PT, é a aposta da esquerda. Como em 2018 Bolsonaro passou como um trator esteira nas redes sociais, eles se despertaram e viram que era o campo que eles tinham que tentar dominar. E qual é, como para variar, a ferramenta que eles têm para tentar conquistar esse espaço? Narrativa, mentira, desconstrução, vídeo tirado de contexto. Você aí que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já recebeu quantos vídeos de recortes tirados de contexto, né? De contexto, por pessoas altamente inescrupulosas, fazendo vídeos, pessoas que têm estudo, pessoas que têm formação, pessoas que são influenciadoras, pegando pequenos trechos de vídeo, tirando de contexto e colocando como sendo uma verdade, né? Colocando como sendo uma verdade e compartilhando. Então, mentiras assim escabulosas, como o Pena já acabou de falar, né? Dentro de um mês, Bolsonaro já comeu encozinhado, né? Já comeu encozinhado, já virou pedófilo, Fala essa parte não que você cai. Não pode falar não, que os cabos vão derrubar o negócio. Já virou. Esse 2018, né? Não foi nem um mês não, foram 2 semanas de campanha do segundo turno. Só o finalzinho agora. Foi só agora, meu amigo. Isso, veja, as narrativas de 2018... Já virou um demônio da maçonaria. Da maçonaria. De 2018 para cá... Já ia botar colo para confiscar as contas, né? Confiscou a poupança do povo. Exatamente. Tudo isso não é por acaso, tudo isso é orquestrado e é feito exatamente, construído uma narrativa para ser divulgado. E a gente vai entrar agora nessa seara, e que antigamente, quando não havia a força das redes sociais, isso era divulgado, isso era uma notícia que não tinha como ser checada, não tinha como ser derrubada a narrativa. Eles faziam uma narrativa como essa, por exemplo. Eles mandavam aqui no Nordeste, mandavam aqui nos rincões, né? Eu sou do interior, sou da cidade de Janduís. Eu muitas vezes ouvia muito falar sobre essas narrativas e você não tinha como se defender. Um exemplo, saiu uma dizendo que Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Olha, Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. Se não fosse as redes digitais, redes sociais, se não fossem os influenciadores, se não fosse essa grande massa, provavelmente estaria até perdido uma eleição por conta da mentira de que o cara ia acabar o auxílio para os pobres. E isso não tinha como ser desconstruído. Hoje, facilmente, em poucas horas, é desconstruído a narrativa, a mentira, e segue-se o barco, né? E a gente vai ver aonde isso vai chegar um pouquinho aqui mais na frente. Desde 2018 que a esquerda já vem naquela campanha de dizendo que Bolsonaro vai acabar com o auxílio, acabar com todos esses programas assistenciais, né? Aí tá aí. Pelo contrário, ele foi dar mais assistência ainda. Teve a pandemia aí com tudo isso aí e foi onde ele entrou e ajudou a população a sair de toda essa, como é que se diz, essa caos que estava tendo. Então ele não só não acabou, como ele intensificou, né? Ele aumentou as despesas com auxílio. Mas aí fica um questionamento. Por que esses caras, eles precisam aderir a tamanhas mentiras, a tamanhas fake news, se eles poderiam simplesmente falar a verdade? Por que não falam? Por um simples motivo: a verdade não está do lado deles.
Simplesmente não está. Porque imagina, como é que o PT vai falar a verdade sobre corrupção? Quando nós estamos falando de um partido que protagonizou os maiores casos de corrupção que o mundo já viu. Isso foi o que acabou com Lula no debate, no último, né? Como é que o PT vai falar a verdade sobre a pauta da família? Quando tem vídeos dele na internet defendendo o aborto. Como é que ele vai falar na pauta de segurança, quando nós temos vídeos de Lula na internet falando que um ladrão rouba um celular, mas que isso não tem problema, só para vender e tomar uma cervejinha ali no bar com os amigos. Filho dele, agora por último também, dentro de favela, né? Rodeado de facção. Como é que ele vai falar de segurança? Em contrapartida, o presidente está onde? Junto das forças de segurança, né? Ou ao contrário, como é que o Bolsonaro ia conseguir entrar ali dentro de uma favela daquela? No caso agora Tarcísio, né? Teve a questão do atentado contra ele. Cadê? Então, como é que esse pessoal, eles vão utilizar a verdade quando a verdade está totalmente contra essas pessoas? Não tem como. Então, o que resta a eles é simples e unicamente a mentira. É colocar a sua máquina de fake news para rodar. E aí você veja que interessante. Nós estamos falando que eles usam fake news e estamos mostrando as fake news que eles usam, que foram tão descaradas, mas tão descaradas, que até as empresas de fact-check, que eu costumo chamar de left-checking, né? Left, que é esquerda em inglês, né? Porque eles fazem aquela checagem sempre para favorecer as pautas da esquerda, os candidatos da esquerda, mas as fake news foram tão descaradas por parte do PT que não teve outro jeito além de desmentir. Chegou ao ponto do próprio Alexandre de Moraes ter que vir dizer, tá proibido usar esse caso aí de pedo contra o Bolsonaro porque é uma mentira muito descarada. Olha que ponto chegou. Talvez o maior inimigo político hoje do presidente ter que ir fazer isso, né? É estranho dizer que ele é o maior inimigo político, que a gente espera que seja o Lula, né? Mas, enfim, para quem já vem acompanhando, sabe exatamente como é que está a situação. Então é isso que precisa estar em mente. A verdade, para nossa felicidade, está do nosso lado. Porque somos nós quem, de fato, defendemos pautas como a segurança, a redução da maioridade penal para garantir que o seu filho, que as minhas filhas possam sair de casa sem temer um assalto, um estupro, um latrocínio. Somos nós quem defendemos a vida desde a sua concepção. Certo? Somos nós quem defendemos que o cidadão tem que ter direito à legítima defesa e o ladrão tem que ir para a cadeia pagar seus pecados. Aí fica um negócio, você não construiu cadeia. Meu irmão, cadeia é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Não quer ir para lá, não quer ir para por onde. Exatamente, não quer ir para lá. Vocês viram que no debate Lula se gabou de ter feito 5 presídios, né? O Bolsonaro deu na tábua do queixo quando disse: você construiu 5 presídios, e por que não transferiu os chefes das facções, já que você era o presidente da República e o governador de São Paulo é hoje seu vice? Por que vocês não transferiram? Ele gaguejou, rodou para lá, rodou para cá e não soube responder exatamente por que ele não fez isso. Teve que Bolsonaro, o ministro da época, Sérgio Moro, foi quem transferiu os chefes de facções e também, graças a isso, teve uma redução bastante grande na questão da violência. Se você separa os chefes de facções... Menor taxa de homicídios da série histórica. Você separa os chefes da... A questão do armamento civil, hoje em dia, bate recorde, né? Assim, a quantidade de armas nas mãos do cidadão de bem bateu recorde, né? Maior número nas mãos do cidadão, ao passo que nós temos as menores taxas de criminalidade. Assim, a narrativa, a máquina de moer reputação, as fake news que estão sendo criadas, estão sendo produzidas, trabalhadas, difundidas Brasil afora, é exatamente para tentar recuperar o que eles não têm nas redes sociais. Eles vão criando, Essa semana eu recebi até um vídeo do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, ele mostrando um vídeo como é que era feito as narrativas. Eles têm vários grupos, fazem links de todos os estados do Brasil. Você entra naquele link,
ele vai primeiro dar uma olhada se você tem um perfil de esquerda, para poder você ser, como é que se diz, aceito no grupo, para depois eles mandarem conteúdo para vocês. Mandarem conteúdo para você disseminar. Para disseminar. Ou seja, eles não possuem organicidade, não tem nada orgânico neles. É tudo aquela coisa que vem de cima para baixo. E é exatamente por isso que as ações dessas pessoas nas redes sociais não funcionam. É por isso que elas não funcionam. Eles não conseguem engajar um movimento orgânico. Essa galera da esquerda é sempre aquela estrutura solidificada, rígida. O comando vem de cima e o pessoal que está mais embaixo obedece e faz o trabalho. Beleza, isso funcionava. Quando você não tinha um exército de pessoas como nós que estamos compondo esse exército hoje aqui nas redes sociais, derrubando essas fake news. Isso não passa mais, não adianta. Isso simplesmente não vai mais avançar. A verdade agora, ela ganhou a mesma tração e a mesma força e velocidade que a mentira tem. Tá bom? E aí, só que assim, esses caras perceberam isso. Eles perceberam, eles sabem, peraí, nossa, a grande mídia faz as narrativas, as mentiras não passa mais, não cola mais. Esses partideps aí, o PT, o PSDB, né? PSDB é o PT tomado banho, certo? PSDB, PT, fazem as mentiras, fazem essas fake news e elas não colam mais, elas não passam mais. E eles perceberam, peraí, não, a mentira não anda mais, não está adiantando. Bolsonaro está vindo com a verdade e está devastando nossas fake news. O que nós temos que fazer? E aí, qual é a solução que todo bom ditador encontra quando alguém está falando que ele não gosta? Corre para... Em uma única palavra, censura. É censura? Correu o TSE para pedir a... É o tema da nossa E aí entramos, né, na nossa segunda pauta, né? Segura a pena. A gente entrar nessa na segunda pauta, é uma coisa que você falou interessante. As pessoas o próprio Lula, a gente assiste muito quando o Lula disse que o bom era quando o debate era feito entre ele, Fernando Henrique, entre ele e Geraldo Alckmin, porque eles discutiam, brigavam e lá vai, e em seguida iam tomar uma cervejinha no bar, iam conversar. Tenho certeza né? disso. Então assim, isso fica de uma forma mais escancarada. E eu acredito nisso que ele está falando. Porque de fato existia, e a gente vai falar num assunto aqui, vai tocar inclusive num desses canais que estão sendo censurados, que é o chamado Brasil Paralelo. Eles fizeram exatamente uma matéria falando a respeito sobre o Teatro das Tesouras. Vocês devem ter recebido isso no seu Instagram, devem ter visto alguma coisa em relação a isso. E era exatamente um teatro de tesoura. É tanto que eles iam para um debate e em seguida iam tomar uma cervejinha num bar. Por quê? Porque não existia, na verdade, um contra o outro. Não existia uma oposição ideológica. O que havia era uma briga por cargos. O que havia era uma briga por cargos. Os dois iam fazer, chegando lá, eles fariam exatamente a mesma coisa. Então, assim, havia, na verdade, um grande teatro por trás de tudo aquilo. Então, hoje não existe mais esse teatro. Hoje existe exatamente uma divisão. Existe realmente hoje uma briga, né? uma briga ideológica. Uma briga ideológica está muito claro. Isso hoje está muito claro. Né? Quem que defende o quê? Isso hoje está muito claro. Hoje está muito claro. Então, não existe mais o teatro das tesouras como existia. Existe realmente uma batalha num campo ideológico. E acredito que todo mundo... Principalmente vocês que estão assistindo que votaram nulo, não votaram na terceira via, como se chama, vocês hoje têm que se posicionar e vai ter que escolher um lado. Mas eu não vou escolher ninguém, vão escolher por você, isso é fato. Vão escolher por você. Se você acha que um é menos ruim do que o outro, vote naquele que você acha que é menos ruim do que o outro. Mas não se posicionar é deixar que escolham por você. Ponto. Só isso. Simples assim. E aí, como nós estávamos comentando, né? Uma vez que esses caras, eles não conseguem mais controlar a narrativa, uma vez que nós facilmente contornamos quaisquer mentira largada aos quatro ventos,
restou ao PT ir com força total e acionar o TSE com pedidos descarados de censura. E aí o PT ele pediu que o TSE censurasse mais de 30 canais de viés conservador. Ou seja, cara, no debate eles estão perdendo. Óbvio e evidente, porque nós temos a verdade do nosso lado. Então no debate eles estão perdendo feio. Certo? Então o que é que resta? Calar a nossa boca. Porque se nós tivermos a condição de falar, se nós tivermos os instrumentos para transmitir as nossas ideias, elas vão se espalhar como um rastilho de pólvora. E aí, veja que interessante. Nós acabamos de mostrar aqui, né, um grupo de fake news liberadas pela galera da esquerda. Aí, esses caras, eles viram que a coisa não colava e vieram pedir censura da gente, alegando que somos nós os criadores e propagadores de fake news. Agora, beleza, essa é a narrativa, é por isso que eles estão pedindo censura. Mas vamos ver, no caso do Brasil Paralelo, o que eles falaram na própria decisão. Então vamos lá, deixa só eu abrir isso aqui. Para vocês verem o que esses caras falaram. Será que quando eles pedem de fato uma censura a uma determinada informação, esses caras estão preocupados com a verdade? Eles estão de fato desejando derrubar a mentira para reestabelecer a verdade? Vou mostrar a vocês que não. O objetivo desses caras é exatamente o oposto disso, pessoal. É garantir que a verdade seja silenciada para que as narrativas, as mentiras que nós mostramos aqui na primeira pauta possam passar. Porque enquanto a verdade estiver sendo disseminada, ela sempre irá sobrepujar a mentira e libertar as pessoas. Então olha isso. Segura aí, enquanto você prepara aí. Fazendo um resumo exatamente do que Pena está dizendo. Eles perceberam a avalanche Bolsonaro, a avalanche conservadora, tentaram cooptar pessoas influentes para criar narrativas, para destruir reputações, e eu vou dizer para vocês, eles se utilizaram, não foi só de alguns influenciadores não, da grande mídia tradicional, eles investiram pesado, é tanto que você vai ver empresas de jornalismo, mas grande mesmo, não vou falar aqui para a gente não ganhar strike, criando fake news, as próprias empresas grandes, né, de jornalismo, criando fake news, mesmo assim não foi suficiente, as narrativas erradas, né, as distorções a nível nacional, não sendo suficientes, partiram para uma próxima etapa. E qual é a próxima etapa? Já que a gente não consegue derrubá-los com a narrativa, vamos partir para uma ofensiva maior. Vamos censurar, tentar fazer com que, através de uma via legal, eles sejam calados. E como é que foi isso? Mais de 40 canais de influenciadores, inclusive a Jovem Pan, Brasil Paralelo, pessoas fortes, vamos dizer assim, nacionalmente falando, eles colocaram no mesmo bojo para tentar calar, botar uma mordácia. Vocês não se lembram? Luciano Hanga está até hoje censurado. Um dos maiores empresários do Brasil está censurado sem redes sociais até hoje. Então, esse é o passo seguinte que eles estão dando, tentando exatamente censurar. É exatamente isso que Pena vai mostrar para a gente debater agora essa pauta, para vocês terem uma noção. Uma coisa que eles falam muito, né, do período militar, né, daquele tempo, falar de censura. Censura está tendo hoje, né? Hoje está tendo a censura. Que inclusive, e aí é isso que nós estamos falando aqui. Por quê? Eles não conseguem fazer a mentira avançar. Então tem que calar a verdade. E olha só, olha o que o Alexandre de Moraes disse durante o seu voto. Olha o que ele falou. Ele disse que, cito Alexandre de Moraes, é a manipulação de algumas premissas verdadeiras, onde se junta várias informações verdadeiras que ocorreram e traz uma conclusão falsa, uma manipulação de premissas. Então veja que interessante. Quer dizer então que o vídeo só tinha informações
verdadeiras, não tinha nada falso lá. É totalmente diferente de você pegar as fake news que o Janones lá tá soltando, que o Janones chega e Bolsonaro é canibal, comeu índio. Né? Uma fake news descarada. E já tem quem compartilhe, né? Bolsonaro é pedo, tava lá com os venezuelanos. Outra mentira descarada. Então são mentiras na cara dura. Aqui não, aqui são informações verdadeiras. Então veja o que foi censurado. O que foi censurado aqui foram informações verdadeiras. Isso aqui foi censurado. Foi um vídeo do Brasil Paralelo. Esse vídeo foi postado, se não me falha a memória, 5 anos atrás. Mostrando, era um recorte de casos de corrupção dos governos petistas. E aí eu pergunto, alguém nega que teve corrupção sem fim nesse governo? Porque só de devolução, meu amigo, os caras devolveram aí o quê? Foram mais de 6 bilhões de dólares. Foi muito dinheiro devolvido. Então, assim, é inquestionável. De fato ocorreu. E, de fato, o presidente era o Lula. Né? E aí você tem agora o presidente Bolsonaro e você não tem nenhum desses casos. Daí seu amigo petista diz, ele é corrupto sim, tem caso de corrupção. Beleza, pergunta ele, quantos bilhões foram desviados? Quanto foi devolvido? Quantas pessoas estão presas? Né? Aí o cara vai chegar, né? Porque não se investiga. Vai investigar o quê? Me diga aí. A ativa é que trocou a Polícia Federal, e aí vai que não se sustenta em pé. O Lula fazia isso, né? E mesmo assim, preso. É ladrão. Preso. Tá bom? Então você veja que interessante. Então esses caras eles estão avançando com força total para evitar que nós possamos falar a verdade. E aí para você ter uma noção, olha a que nível chegou a censura imposta pelos tribunais superiores do Brasil, né? TSE, STF. Olha a que ponto chegou a coisa. Cara, eles chegaram ao ponto de dizer o que você pode falar. Olha que loucura, que distopia. Eu estou vivendo na Coreia do Norte, eu estou vivendo em Cuba agora, onde o ditador diz o que eu posso falar e o que eu não posso. E aí veja que interessante. Está proibido, por exemplo, falar qualquer coisa que associe o PT ao PCC. Aí eu pergunto, então eu não posso falar sobre aquela gravação que a Polícia Federal tem, que a Polícia Federal fez, de uma liderança do PCC dizendo... Com o PT nós tínhamos diálogo cabuloso, com o PT. Eu não posso falar disso, porque isso é uma gravação. Qualquer pessoa pode entrar na internet e escutar. O líder de uma facção criminosa falando isso. Aí quer dizer que eu não posso citar a delação premiada do ex-tesoureiro do PT, homem forte do Lula na época, né? Que é o João Vacari Neto. E chegou lá e disse para quem quisesse ouvir, olha, o PT usava o PCC para lavar dinheiro. Né? Eu não posso falar, e temos vídeos disso para quem quiser assistir, é só procurar aí no YouTube. Eu não posso falar da delação premiada de outro ex-tesoureiro do PT, que é o Marcos Valério, que disse para quem quisesse ouvir que o PT tinha estreitas ligações com a facção criminosa, o PCC. Aí eu não posso falar disso. Isso aqui tá proibido. Agora é Cuba. Tudo que mostra a verdade. A verdade censurada. Tudo é sucesso. Censurada. As fake news do PT aí passando a fola e a direita, né? Janones que libera fake news quase que dioturnamente. O canal, as redes sociais dele estão lá intactas. Né? E pessoas que ousaram falar a verdade estão com suas redes bloqueadas. E temos aqui o PT pedindo bloqueio de dezenas de canais mais à direita. Tá proibido também de você associar Lula ao caso Celso Daniel. Mas peraí, não fui eu quem associei, não. Quem fez essa associação foi quem? Marcos Valério, ex-tesoureiro do PT, em delação premiada. O vídeo tá na internet para quem quiser assistir. Altamente ligado a ele, né? Sabe? O cara que já foi braço... O cara tesoureiro, meu irmão, tesoureiro é quem vai mexer no seu dinheiro. É a pessoa em quem você mais confia. Aí o cara que tá entendendo? Nunca teve nem contato com ele, ainda quer negar. Aí outra coisa, você tem também aquela outra lá, a vice da Simone Tebet, dizendo a mesma coisa, né? O pai dela era extorquido na época, pela máfia lá das vans que existia em São Paulo. Entendeu? Então você tem todos esses problemas, você tem todas essas verdades inconvenientes, esses fantasmas, como o do Celso Daniel, que perseguem o PT e vão continuar perseguindo. E aí, como a verdade não está do lado deles e não há nada que eles possam fazer para rebater
essas informações, porque não adianta se eu chego lá e falo disso, o petista não tem o que dizer. O que é que eles tentam fazer? Censura. Como não dá para rebater? Vamos calá-los. Infelizmente, a justiça da gente, a justiça do Brasil, a gente tem uma percepção de que ela tem lado, né? De que ela tem lado. Quando entram com alguma petição do lado bolsonarista, para tentar tirar do ar alguma coisa que realmente está muito cabuloso, há uma dificuldade muito grande de se conseguir a determinação do TSE. Porém, do lado de lá é só levar que imediatamente é mandado tirar do ar, é mandado tirar das redes sociais, com multa, com penas pesado, né? Quem acompanha política, quem assiste política, está vendo isso escancaradamente. Existe um lado, a gente sabe que existe um lado. As próprias lives do presidente não pôde ser mais gravada do Palácio, ele teve que fazer as lives em outro local. Randolfo Rodrigues é um senador de um partido, é o único senador de um partido. Ele vive 24 horas levando queixa, levando questões para o Supremo, e imediatamente já é assinado para se cumprir aquilo que ele está lá atrás, né? Então, assim, a gente sabe que é muito difícil e que isso vai continuar, e até o dia 30 isso vai se tornar mais pesado ainda. Todo mundo está vendo, todo mundo sabe, vai ficar bem mais pesado toda essa questão. Quando eu vinha para cá, Pena, eu vi uma postagem, e essa postagem me chamou bastante atenção, determinado pelo Supremo, né? E eu não sei se foi o TSE ou se foi um dos ministros do Supremo, que não faz parte do TSE, liberando. Olha, a gente que é do Nordeste, a gente que é aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste, todo mundo sabe que numa eleição existe uma dificuldade muito grande das pessoas votarem no segundo turno, né? As pessoas votarem no segundo turno por questão de transporte, porque a maioria mora na cidade grande e na época da eleição eles vão para o interior por dois motivos. Primeiro, para rever os parentes. Eu muitas vezes fizemos isso. A gente morava em Mossoró, nós morávamos em Mossoró, e era a oportunidade que a gente tinha de rever os parentes, era na época da eleição, no dia da eleição. Aí fazia uma festa na casa de um parente, ia todo mundo da cidade grande para o interior para votar e rever as pessoas, até que passado um tempo você transfere para o novo domicílio eleitoral. E a gente sabe que na maioria das vezes, numa campanha majoritária, você vai, volta para a sua cidade e no segundo turno você não vai mais. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso, é tanto que o número de pessoas que de abstenção no segundo turno ele é muito maior, e principalmente no Nordeste, por esse cenário de pessoas que voltam para o interior para votar e não voltam mais no segundo turno. Pois bem, o Supremo autorizou o transporte de eleitor. Vocês não estão ouvindo errado, não. O Supremo liberou as prefeituras para fazer transporte de eleitor. Era uma coisa que era... Vamos usar a máquina estatal para levar meus eleitores para votar. Isso era algo... No meu candidato, é óbvio. Isso era algo que era terminantemente proibido de ser feito, né? Você sabe disso, você é do interior, você que é de Mossoró, você sabe disso, que era assim que acontecia. Você sabe, e todos nós sabemos, quem é que era o maior prejudicado. Quem que eram os maiores prejudicados com a questão do segundo turno? Vocês sabem quem era, né? Não é à toa que eles deram essa canetada e liberaram isso. E isso tem método. Isso nós sabemos que existe uma metodologia por trás dessa liberação. E nós sabemos para beneficiar quem. Nós sabemos quem é que perderia, né? Quem é que derreteria nesse segundo turno com a abstenção de pessoas que não voltariam mais para o interior para votar. Porque isso é dado histórico. É dado histórico. Em todas as eleições que ocorreram, o PT ele sempre se prejudicava no segundo turno, justamente porque são regiões pobres como o Nordeste, e as pessoas
simplesmente aquele cara ali, geralmente o cara pobre, que passa a semana inteira trabalhando, trabalha ali 40 horas por semana, chega ali no final de semana, no sábado, domingo, ele não quer perder seu momento de descanso, por exemplo, para ir votar. Porque para ir votar esse cara, geralmente ele não tem carro. O que é que vai fazer? Ele vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô, vai perder ali 3, 4, 5 horas do seu dia para pegar uma fila gigantesca e poder executar o voto. Uma outra medida que eles estão tomando, acho que já é até de desespero, estão mudando um feriado. Se eu não me engano, dia 28 vai ter um feriado estadual. Depois me corrijam para a gente vai colocar a correção aí na edição para o YouTube. Se eu não estiver enganado, dia 28 é um feriado. Os governadores do Nordeste... dia 28, dia do servidor público. Dia do servidor público. Os governadores do Nordeste estão mudando essa data para quê? Para que as pessoas não deixem de votar. Justamente porque é dia do servidor público. Quem vai, o feriado é por servidor público, que é justamente uma massa de pessoas eleitoras, em sua maioria. Você está entendendo que existe método na coisa? Primeiro, liberado o transporte de eleitor. Segundo, não vai haver um feriado que era para servidor público, não vai haver esse feriado, vão ser transferidos para uma outra data. Para quê? Para que não vão para a praia, para que não vão para a chácara. Estão cogitando não haver, né? Estão cogitando não haver. Alguns já. Ceará já está decretado, o Ceará já está decretado. E eu tenho certeza que será uma tendência e será seguida pelos demais, porque a gente sabe que existe uma metodologia por trás. E tudo isso é por uma coisa. Isso serve até de alerta, né? Para quem estava de salto alto achando que ia vencer. Tudo isso, Pena, por um detalhe. Tudo isso por um detalhe. Né? E que detalhe é esse, Zeca? Eu vou dizer agora para vocês qual o detalhe no negócio. No primeiro turno, eles botaram o que tinha para ganhar no primeiro turno. Botaram o que tinha de voto útil, desidrataram Ciro Gomes, colocaram pesquisas e mais pesquisas dando Lula no primeiro turno. Fizeram o que fizeram para acabar logo. O tiro saiu pela culatra e o que é que aconteceu? No segundo turno, Bolsonaro está aí todos os dias, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores, todos os dias. Cantor sertanejo, Neymar, né? E outros mais. Diariamente eles estão anunciando mais reforço. E o que é que o PT tem no segundo turno? Nada. A UOL... Vocês que acompanham a política, vocês que estão sempre atendados nas redes sociais, eu tenho certeza que vocês já sabem o posicionamento da UOL, né? Que é que eles falam. O UOL da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo, né? E eu vi uma matéria deles, e inclusive até repostei no meu Instagram, eles dizendo o seguinte: Lula até agora não tem nenhum fato novo. Lula até agora não trouxe nenhuma novidade no segundo turno, e se continuar dessa forma sem ter nada de novidade, ele só derrete. Quer dizer, a UOL postando isso, e Lula até agora não tem novidade. E não tem. Vocês já viram alguma novidade de Lula no segundo turno, a não ser Simone Tebet e Ciro Gomes, que todo mundo já sabia que tinha lado, né? Todo mundo já sabia que tinha lado. Não tinha. Bolsonaro tem, e todos os dias está apresentando e mostrando. Então há um desespero, e o único caminho que eles têm para tentar dar uma competida em relação a tudo isso que vem acontecendo é de forma oficial. Porque uma medida dessa, liberando o transporte de eleitor no dia da eleição, tirando os feriados que acontecerão na véspera da eleição, tudo isso é a única coisa que eles têm para tentar ainda ter alguma competitividade nesse segundo turno. E aqui eu queria deixar uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta, enquanto ainda podemos. Vocês lembrem que quando ocorrem as manifestações do PT, meu amigo, isso é público e notório, né? São dezenas de vídeos de pessoas falando abertamente. Eu tô aqui porque eu recebi 50 conto, um pão com mortadela e um transporte, né? Aí, com base nisso, eu me questiono. O que impede de, em estando liberado para que governadores e prefeitos utilizem-se da máquina pública para transportar eleitores, o que até hoje era ilegal, né? Agora pode transportar, o que impede,
Essa é uma pergunta. O que impede que um candidato ele dê R$50, um pão com mortadela e um transporte para esse cara e votar no candidato dele? Impede. E está impedindo. Porque antes nós tínhamos uma lei clara. Se isso fosse pego, meu amigo, era compra de voto. Ia dar Agora problema. está legalizado, né? Agora está legalizado. E aí, como é que fica, né? A ideia do transporte está legalizado, né? A compra não, o transporte está legalizado. Então pegou, não, estou transportando aqui, ó, sou motorista da prefeitura. Você veja que interessante. Aí disse, não, mas na decisão está dizendo que não pode ter apelo partidário. Então o cara pode ser eleitor de Bolsonaro e Lula, vai do mesmo jeito. No mundo real nós sabemos como é que funciona. Verdade. Né? No mundo real nós sabemos, você tem aquela prefeitura ali, um petista, você sabe como é que esses caras agem, né? Então, eles muito provavelmente eles impediriam em sabendo, eles colocariam 1001 dificuldades para um bolsonarista conseguir a vaga, enquanto que os petistas levariam fole, né? Joga esse bolsonarista aí lá pro fundo da fila e manda os outros passar tudinho. É todo mundo preferencial, só ele que não é. E aí nós sabemos exatamente como é que a coisa funciona no mundo real. Até porque eu não duvido que exista potencialmente uma intenção dessa por trás. É bem possível, é bem provável. Tá bom? Então, com isso nós podemos avançar agora para a nossa terceira e última pauta, né? E a maior fake news dessas eleições, pessoal, a maior fake news que nós vimos até o momento, você tem que ter em mente que ela partiu já no primeiro turno. Ela partiu dos institutos de pesquisa. Cara, não é admissível que o instituto de pesquisa... É admissível que ele erre? É. Agora, que ele erre, ele coloque uma distância de 14 pontos entre um candidato e outro. E que quando confirmado o resultado final, essa diferença era de 5? Era de 6 pontos? A diferença, na verdade, era menos da metade daquilo que estipulava os institutos de pesquisa. Isso daí é, de fato, inadmissível. E aí nós sabemos quais foram os dois institutos de pesquisas que davam vitória para o Lula no primeiro turno e que tiveram essa diferença de 14 pontos entre o candidato Lula e o candidato Bolsonaro. Nós sabemos exatamente quais são, né? Datafolha e o IPEC. Eu queria chamar a atenção para vocês para um detalhe. Certo? Antes de comentarmos a coisa propriamente dita, eu queria chamar a atenção de vocês para uma matéria. Olha essa matéria aqui que saiu lá no Estadão, tá bom? Não sou eu que estou falando, não. Tá bom? Isso aqui é uma matéria que saiu, foi publicizado na mídia. E está lá, se você quiser dar um Google aí. Olha, vou ler o título. Contratos com o Ibope dissimulavam propinas para Renan Calheiros e Henrique Alves, diz delator da JBS. Ou seja, o Instituto de Pesquisa Ibope, nós sabemos, a gente diz institutos, mas eles não são institutos, eles são empresas feitas para lucrar e pesquisa está dando muito dinheiro no Brasil. Certo? E aí o Ibope, ele foi acusado em delação premiada da JBS de utilizar as pesquisas para lavar dinheiro que seria destinado a Renan Calheiros e a Henrique Eduardo Alves. Bom, então, ele era utilizado para lavar dinheiro para esses dois caras, dinheiro de propina atravessava o Instituto de Pesquisa. É tanto que hoje já sabemos o Ibope não existe mais, afinal de contas, esse escândalo, o Instituto já estava desmoralizado porque não acertava uma. Sempre errava em favor da esquerda. Do mesmo jeito que continua acontecendo e não parou de acontecer. Mudou-se apenas as empresas, né? E o que foi que aconteceu? Essa turminha que constituía o Ibope, né, saiu do Ibope, o Ibope faliu, fechou, não sei como faliu, com tanto dinheiro que recebia, né? Nós sabemos por que faliu, né? É melhor não falar para evitar problemas. Mas enfim, nós sabemos porque ele faliu, certo? E aí essa mesma turma que constituía o Ibope fundou um novo instituto. O IPEC, aquele instituto que errou feio, que dava vitória para o Lula em primeiro lugar, no primeiro turno e que colocava 14 pontos de distância. Então são nesses institutos que as pessoas estão acreditando. E aí cá entre nós sabemos, né, por que essas pessoas colocam essa disparidade tão absurda e completamente errada, o próprio resultado provou que está errado, nessas pesquisas. Para que
2 objetivos. Quais são? Primeiro, eu vou chegar aqui para Zeca. Aí, Zeca, estou em primeiro lugar. Me apoie que quando eu ganhar, eu vou mandar dinheiro aqui para sua cidade, eu vou mandar dinheiro para o seu estado, se for um governador. Né? E se você não me apoiar, aí eu vou botar para lascar quando eu ganhar. Eu estou em primeiro. Olha aqui a pesquisa, eu vou ganhar no primeiro turno. E aí o que acontece? Governadores, prefeitos, deputados, senadores, tudo vai lá e apoia o cara. Esse é o primeiro intuito. Qual é o segundo intuito? Pegar aquela pessoa ali que está indecisa, e nós sabemos que essas pessoas existem, né? Está indecisa e quer dar o que a gente chama de voto útil. Eu vou votar em quem vai ganhar. Eu sei, para você que está assistindo, que geralmente acompanha bastante isso, parece absurdo, né? Não, a pessoa não vai dar um voto que esse voto existe. Voto de fato existe. Aquelas pessoas que iam votar ali no Ciro Gomes e na Tebet. Vou logo dar um voto útil para liquidar. Porque assim, se tiver segundo turno, eu voto no Lula. Então eu vou logo dar o voto nele, que é para ver se eu liquido aqui a fatura já no primeiro turno. Isso aconteceu. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual agora é de se esperar que a massa de votos de Ciro e Simone migrem para o Bolsonaro. Porque não teve campanha de voto útil para o Bolsonaro. Então, temos esses 2 objetivos nessas pesquisas. É interessante que o deputado hoje do PDT, lá do Ceará, ele está colhendo assinaturas exatamente para abrir uma CPI, para investigar as empresas de pesquisa, para ver exatamente a metodologia e o que realmente tem por trás. Uma das coisas que eu vi, um dos pontos que eles estão levantando, e se conseguirem isso, para mim já valeu a CPI, é que as empresas de jornalismo, eles terão que começar a divulgar todas as pesquisas que vão ser registradas no TSE. Então, todas as pesquisas que forem registradas no TSE, elas terão que ser também divulgadas pela televisão, né? pela mídia tradicional. E o que é que acontece? Até nisso existe, né, uma certa complacência com o Instituto. Né? Um viés. Porque a Globo, que é um canal que ainda é o mais assistido, todo mundo sabe, Jornal da Globo, Jornal Nacional, ainda é o mais assistido na mídia tradicional, ele só mostra o IPEC, que é exatamente contratada por eles. E como é uma TV que tem um alcance ainda gigante, né, principalmente nas comunidades mais carentes, né, onde não há tantas redes sociais ainda políticas sendo divulgadas, eles colocam como sendo a verdade absoluta. E aí só vale aquela pesquisa, tanto que as pessoas já vão dormir acordando, hoje tem pesquisa, só a IPEC. Então as outras que muitas vezes mostram o Bolsonaro ali mais próximo ou na frente, elas não são divulgadas como sendo uma verdade. É tanto que quando é compartilhado em grupo do WhatsApp, alguém olha e diz, essa não vale não, a que vale é essa outra. Até isso existe. Então, se a CPI, pelo menos, conseguir fazer com que as televisões mostrem todas as pesquisas de um modo igualitário, para mim já valeu aí a CPI. Eu estou torcendo que realmente ela vá para frente. A gente já comentou, praticamente toda a CPI termina em pizza. A gente espera que essa traga alguma coisa, jogue pelo menos luz, né? Para que essas empresas de pesquisa se acordem e comecem a mostrar mais um pouco da realidade. Eu fico até me questionando, porque veja, acabamos de mostrar aqui uma matéria que mostrava que o antigo Ibope, né, segundo o delator da JBS, era utilizado para lavar dinheiro e transmitir a propina para o Renan Calheiros e para o Eduardo Alves, né? Já pensou se vem uma investigação e pega algo semelhante hoje? Amigo, esses institutos estão acabados, estão liquidados. Não estão querendo deixar, né? Fazer a... Vamos tentar resistir de todas as formas. Aí, o sistema não vai cair sem atirar, né? Ele não vai cair sem resistir. E é aí que vem um grande porém. Você tem o TSE dizendo que as pessoas podem falar e o que não podem, censurando verdades, simplesmente porque, não, isso aqui é verdade, mas é porque se a pessoa lê isso aqui, ela pode pensar algo
que atrapalha o PT. Então, assim, eu vou censurar, né? Então, vão censurando verdades, enquanto no lado lá do PT, mentiras atrás de mentiras, né? E a censura, quando vem, demora muito. Reforçando aí, Pena, uma das coisas que você falou, um dos motivos, um dos estragos que as pesquisas causam, muitas vezes, é exatamente naquela tomada de decisão dos prefeitos, dos senadores, dos deputados, dos governadores. Como havia uma onda de já ganhou, e que já estava eleito no primeiro turno e que não tinha mais segundo turno, as pesquisas contribuíram também para que realmente essas pessoas ficaram caladas na delas, porque ou era alguém que não gosta do PT, mas vou ficar calado porque o PT já ganhou, ou eram pessoas que já vou ficar aqui na minha porque Lula já ganhou, então vou trabalhar para Lula, vou trabalhar com Lula, né, durante esses 4 anos, e ficaram calados. Quando houve o resultado das urnas, e que o resultado foi favorável, ainda que Lula tenha saído na frente, mas a eleição como um todo, e o que é interessante para os prefeitos, né, para os prefeitos, é exatamente o deputado e o senador do estado, que é quem vai atrás do recurso, né, com eles, a porta que eles vão bater é a do senador, é a do deputado, né, federal, estadual. Quando eles viram o cenário e viram que Bolsonaro conseguiu fazer uma grande massa de deputados e senadores e governadores, não teve dificuldade nenhuma para no dia seguinte uma avalanche de prefeitos já se declararem a favor do lado de Bolsonaro. É à toa que aqui no Rio Grande do Norte, né? De 176 prefeituras, 167 prefeituras, já mais de 100 prefeitos já confirmaram tá com Bolsonaro, né? Já firmaram acordo. Não houve dificuldade nenhuma. O Rio Grande do Norte, que é um reduto do PT, como se fala, né? Governador eleito no primeiro turno, no outro dia, Rogério Marinho fez uma reunião, mais de 80 prefeitos reunidos declarando apoio. Já são mais de 100 prefeitos declarando apoio. Imagina no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Aqui em Mossoró mesmo, alguns vereadores, né, que não se declaravam, depois que passou nas carreatas aqui em Mossoró, já começaram a aparecer, já começaram a estar levantando a bandeira de Bolsonaro, né? Exatamente, porque o campo ficou muito verde, ficou muito bom, né, para isso. Eu me lembro, 2018, alguns vereadores, inclusive, participam de alguns grupos que a gente participa no WhatsApp, estão lá tudo caladinho, ninguém nunca falou nada, não fechou nada. Quando foi agora, na última carreata que a gente fez, dia 14. A gente viu lá vereadores com bandeira, né? Todos já defendendo a bandeira do Brasil. Já se declarando, né, do lado de Bolsonaro. Inclusive vereadores que passou a campanha todinha com Fátima de um lado do peito, Lula do outro lado. Agora já estava lá, né, se declarando bolsonarista. Por quê? Porque ficou um campo muito verde, ficou muito bonito o campo pró-Bolsonaro, né? Então todo mundo se declarando e tudo. Tudo isso... A base dele no Rio Grande do Norte de deputados e o senador tá feita. Isso, né? E no Brasil inteiro. Então tudo isso só mostra que os institutos de pesquisa contribuíram, no primeiro momento, de forma negativa, né? De forma positiva para a esquerda, e no segundo turno, como não acabou no primeiro turno, ela se tornou, né? Como é que se diz? Ela foi um tiro no pé, né? Foi um tiro no pé, literalmente foi um tiro no pé. Como não ganhou no primeiro turno, voltou, o feitiço, era isso que eu estava querendo lembrar, o feitiço voltou contra o feiticeiro e ficou muito bom para todo mundo declarar apoio a Bolsonaro, né? E, contrapartida, Lula ficou desarmado, não tinha mais o que apresentar, o que tinha já tirou. Todas as cartas que ele tinha na manga ele já botou na mesa. Não tem mais nada, e todos os dias nós vemos o Bolsonaro ele apresentando cada vez mais reforço, né? E Lula esgotou com o negócio do voto. Até isso, o Instituto de Pesquisa prejudicaram eles até nisso. E é preciso ter em mente que político ele não é ignorante. Ele capta o termômetro eleitoral. Sim. Eles estão vendo que Bolsonaro teve uma vitória política muito grande e agora tudo que ele precisa fazer é transformar isso numa vitória eleitoral. E assim, está acontecendo.
está acontecendo, esse apoio que ele tem nos estados de governadores e prefeitos, senadores e deputados eleitos, está sendo transformado em uma vitória eleitoral. E os políticos que estão ali no entorno do presidente e esses novos, essas centenas e centenas de prefeitos que declararam apoio, estão enxergando isso, estão percebendo esse movimento. Inclusive, para declarar apoio, estão apostando numa virada. Certo? Então é basicamente isso que está vindo. Bem? Alguma coisa? Acredito que é isso mesmo, né? Então, só pedir a você que está aí no Instagram, você que está assistindo agora no YouTube, vai assistir no YouTube, né? E se inscreva nos nossos canais. Meu canal é o Papo é Política com Zeca. Só buscar aí no YouTube, você vai ver o Papo é Política com Zeca. Se inscreva, curte, compartilhe esse vídeo. Aí você vai ajudar com que a gente de direita aqui em Mossoró a gente comece a levantar uma voz na cidade e as pessoas começam a nos acompanhar. Você que gosta do assunto política, né? Assim também como o Pena Forte, ele também tem o canal dele no YouTube, Resistência Narrativa, né? Então vocês se inscrevam também no canal dele, dá uma força também no canal dele. Segue a gente nas redes sociais, aí é meu Instagram, vocês que estão assistindo com certeza já devem seguir. E a gente está com essa ideia, e essa ideia está sendo colocada em prática. Esse é o nosso segundo vídeo que a gente faz, juntamente com a Alex. E a tendência da gente é ir aperfeiçoando, ir melhorando, né? Então vão acompanhando, vão assistindo, vão dando sugestão aí, vão colocando a opinião de vocês para a gente ir melhorando. E se Deus quiser, a gente vamos ganhar essa daí, né? A gente tem lado. Só um adendo. Muitos amigos meus, muitas pessoas dizem assim: ó, vocês tá fazendo o canal e tenta ser imparcial, fica assim, não seja nem de um lado nem do outro para falar. Aí eu disse: meu filho, aqui a gente tem os canais que são isentos, 3 pessoas assistindo, 2 pessoas assistindo, porque o povo não quer mais isso. O povo não quer mais isso. Então o povo não aceita mais aquela história de você ter um lado e fingir que não tem. Não tem, a gente tem lado. Ó. O verde e amarelo aqui não é por acaso, né? Nós temos lado. Nós temos lados. E esse conteúdo que a gente faz é pensando exatamente em falar para pessoas que gostam da política e que têm um pensamento até alinhado com a gente. Não significa que você que não tenha também não assista, mas não vamos ficar aqui dando uma de isento em cima do muro, dizendo que eu não acho. A gente sabe hoje o que é melhor para o Brasil e estamos fazendo a nossa parte, exatamente contribuindo com aquilo que nós achamos que é o ideal hoje para a gente, né? Para mim, para minha família, para o aspecto que a gente acha que é, né? Então é isso mesmo. Depois esse vídeo vai subir para o YouTube, vai ser editado, tirado algumas coisinhas, né? E aqui está ao vivo mesmo, e é no ao vivo e no improviso mesmo. É isso aí. Então, valeu e até... Boa noite aí a todos. Nossa. Obrigado vocês do Instagram, vocês que estão até agora assistindo o Instagram, vão assistir também essa live depois.